Meus irmãos, para nossa edificação nesta noite, eu convido toda a igreja a abrir as Escrituras em João, no capítulo de número 6, João capítulo 6, e nós estaremos fazendo a leitura do versículo 16 ao versículo 21, João capítulo 6, do versículo 16 ao 21, diz assim para nós a palavra do Senhor: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que vieram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Bendito Deus e soberano Pai, teu povo se encontra reunido aqui nesta noite para render-lhe o culto que é devido somente ao Senhor. Mas agora é chegada a hora, Pai, em que nós ansiamos por ouvirmos a Tua voz. Por isso pedimos que o Senhor seja servido nesta noite em abençoar aquele que fala, para que o Teu povo ouça não a voz do pregador, mas ouça a verdade do Senhor contida naquilo que será pregado. Abençoa-nos, Pai, com o entendimento da Tua palavra. Arranque por misericórdia as escamas dos nossos olhos e os tampões dos nossos ouvidos, para que nós ouçamos e vejamos a doce e bendita palavra do Senhor. Permita que nós saímos daqui mais sábios e mais fortalecidos do que entramos, para a glória do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. É muito divertido ter bebê, e vocês sabem por que eu estou dizendo isso. Especialmente quando eles deixam de ser bebê, aí é mais divertido ainda. E é muito bom, gente, porque eles crescem. Aquele sofrimento das primeiras noites, que parece que não tem fim, vai acabar, vai passar. Mas tem também uma fase com as crianças que é muito legal, que é quando o bebê coloca os seus pezinhos em cima dos pés do adulto, e ele tem a sensação que ele está caminhando. Mas na verdade quem está caminhando é o pai ou a mãe ou algum adulto que está fazendo isso com ele. Se os pais o levantam e o giram, ele tem a impressão de que ele voa. E quando o vovô ou o papai pega a criança e coloca ela assim equilibrada, ele não sabe, mas ele já sabe equilibrar. E a criança fica toda feliz com isso, e a mãe fica ali do lado desesperada, com medo do bebê cair. O pai, o avô está levantando, ou um tio com um braço forte ali, o bebê equilibrando, e a mãe do lado meio que fazendo uma rede imaginária. Manter o pescoço firme, sentar-se sem cair de lado, levantar-se de uma posição deitada, começar a engatinhar e finalmente começar a andar. Tudo isso tem a ver com o processo de amadurecimento neurológico motor. E que alegria, meus irmãos, é para os pais e para o filho, quando a criança começa a andar de bicicleta, mesmo com rodinha. Que alegria é para a criança. E nas primeiras pedaladas sem rodinhas, elas têm a impressão de que estão andando sozinhas, mas na verdade, sempre tem uma mão ali debaixo do cilim, guiando e segurando, para que a criança que ainda não tem o equilíbrio para andar de bicicleta, possa andar sem cair. Mas logo ela aprende sozinha, e começa a vir os ralados na canela, porque a vida é assim. A vida é uma tentativa de se equilibrar. A gente levanta, se equilibra, mas às vezes a gente cai e rala o joelho, mas sara, e as coisas mudam e são renovadas. Mas hoje nós não vamos falar de bicicleta ou de aprender a andar, mas nós vamos ver que, assim como a presença dos pais, ela é importante para a segurança de uma criança que está começando a andar de bicicleta, ou a andar, a presença de Jesus é fundamental na sua caminhada cristã. Sem Jesus na sua vida, a sua vida é só de queda, mas com Jesus, você também vai ter algumas quedas, mas todas as vezes em que você cair,
Ele estará ali ao lado para te colocar de pé. Eu quero conduzi-los nessa noite a enxergar a importância singular da presença de Jesus na sua vida. Eu quero que você enxergue isso nesta noite. No sermão desta noite, nós veremos que a presença de Jesus, ela expõe a nossa necessidade de recebê-lo em sua plenitude. E também a presença de Jesus silencia o nosso medo. Então nós veremos essas verdades em duas partes. E é interessante nós percebermos que o autor, João, escreve de um ponto de vista de alguém que estivera naquele barco, mas que agora está escrevendo depois do acontecimento. João não estava ali com um bloquinho de anotação e anotando tudo. João é o último evangelho. João está sendo feito aí quase que no final do primeiro século. É o último evangelho a ser escrito. E então João já tem Mateus, Marcos e provavelmente Lucas, quando o evangelho dele foi escrito. E o cenário dessa passagem, ele é muito importante, porque é novamente aonde? No Mar da Galileia. Você deve ter visto já, você lembra, que no sermão passado, quando nós vimos o quarto milagre de Jesus no Evangelho de João, é quando Jesus com seus discípulos atravessa no barco do lado oeste do Mar da Galileia, da região ali de Cafarnaum, e atravessa para o outro lado, para Betsaida. Então, Betsaida Júnias, que tinha duas Betsaidas, né? Betsaida Júnias, do lado leste. E então, naquela circunstância, uma multidão segue Jesus não com barco, mas rodeando o mar, o lago da Galileia, e antes de Jesus chegar na praia, eles já estavam lá, e tem aquele maravilhoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas quando Jesus encontra essa multidão, ele faz esse milagre, e ele dá pão e peixe multiplicados pelas suas próprias mãos, e mostrando assim o seu poder e a majestade da sua divindade. A cena que nós estamos vendo descreve o momento após o quarto milagre narrado por João. Pode ver que é imediatamente após, né? O quarto milagre encerra no versículo 15 do capítulo 6, e do 16 ao 21 é o quinto milagre. Nós vamos ver 7 ao longo. Esse ano ainda a gente acaba de ver o 7. Mas é dito que já se fazia escuro. Porém, antes de Jesus encontrar eles, o mar começou a agitar-se, se você prestou bem atenção no texto. E a primeira coisa que nós podemos perceber é o horário, né? É dito aqui um horário que talvez a gente tenha dificuldade, a quarta vigília da noite. Afinal de contas, o que é quarta vigília da noite? Marcos capítulo 6, versículo 48, aliás, vai nos dizer que é na quarta vigília da noite que acontece essa travessia, ou mais especificamente, o encontro de Jesus com os seus discípulos aonde? No meio do Mar da Galileia, não é da borda. Jesus não está vendo eles de longe e fala com eles, não, Jesus os encontra no meio do mar. Os romanos, meus irmãos, eles dividiam o relógio das 6 às 6, das 6 às 6, então, a cada 3 horas era uma vigília, ou seja, a primeira vigília era das 18 horas às 21, a segunda vigília das 21 até a meia-noite, a terceira vigília da meia-noite até as 3 da manhã, e a quarta vigília, que é o contexto de horário dessa passagem, é das 3 da manhã até as 6 da manhã. Então, se era noite ainda, não pode ser 6 da manhã, é dentro dessa quarta vigília, do horário de 3 a 6, mas num período mais de madrugada, então é ou 3 ou 4 horas da manhã, porque Barreto, 5 horas, o sol já está quente, e dá até para você queimar de sol 5 horas da manhã aqui na nossa cidade. Mas, em segundo lugar também, depois de ver o horário, João vai dizer no versículo 19, que eles já haviam navegado rumo adentro o Mar da Galileia. Eu falei aqui no último sermão, eu falei sobre a questão de que o Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago, porque é água doce, não é água salgada. São as geleiras do Monte Hebron e as nascentes que tem ali, que descem, formam o Rio Jordão, e o Rio Jordão deságua no Mar da Galileia. Então é uma região que não tem saída de água. Ele não é propriamente um mar, porque ele não tem ligação com outros mares. E, para curiosidade nossa, um estádio
que é a medida aqui da distância, um estádio era algo em torno de 185 a 200 metros, a medida de um estádio naquela época. Então, a medida que João fala de 25 a 30 estádios, vai dar algo em torno de 5 a 6 quilômetros. Nós vamos trabalhar na figura de 5 quilômetros. Então, duas coisas a gente já vai falar, para você não ficar pensando nisso durante o sermão, a título de introdução. O horário era 3 horas da manhã, de 3 às 4 da manhã, e a distância era uns 5 quilômetros da margem. Então, eles já tinham remado bastante e estava aí numa situação difícil, né? E por que da tempestade? Isso também é interessante para o contexto nosso. Veja, aqui tempestade não é uma chuva forte. Vocês perceberam que o texto não fala de chuva. Na verdade, as duas situações, e são duas situações, não confunda essa passagem com aquela em que Jesus está dormindo no barco e começa a tempestade, não é a mesma coisa. Essa é outra situação. O lago era grande, tinha aproximadamente de margem a margem, de oeste a leste, 8 quilômetros. Então, se eles estavam a 5, eles estavam quase na metade. Mas ali, naquela região do lado oeste, que era para o lado onde eles estavam indo, tem algumas montanhas enormes, que chegam a quase 130 metros de altura. E ali nessas montanhas, existe uma estrutura geográfica chamada de ravinas. O que são ravinas? São fendas criadas pela própria rocha. Não são aberturas, são elevações na própria rocha. E aí o que acontece? O vento vem forte por cima das montanhas, e quando ele encontra a descida da montanha, é como se ele pegasse um funil, e ele toma muita velocidade. É por isso que o Mar da Galileia tem ondas enormes, quase que dá para surfar lá nas ondas do Mar da Galileia. E por que também? Porque o Mar da Galileia, ele está a 213 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Então imagine, o vento vem, e quando ele desce bastante, ele desce forte, e na hora que ele chega no mar, ele forma ondas. E aí a cena é justamente os discípulos remando, olhando para onde Jesus estava, e remando de costa para Cafarnaum, de costa para a montanha. Então o vento está contra, eles estão remando e as ondas estão contra. Imagina a situação difícil. E as ondas não eram pouca coisa não, eram ondas fortes. De fato, era um perigo de morte. E esses ventos chegam no Mar da Galileia, então, com muita intensidade. E por isso, então, das tempestades naquela região. E eu quero tratar com os irmãos, depois dessa longa introdução e contextualização, eu quero mostrar para os irmãos a importância da presença de Jesus para os discípulos e também para nós, discípulos atuais de Cristo. Então, o tema do nosso sermão é a presença gloriosa de Jesus. E, em primeiro lugar, nós vamos ver que a presença de Jesus, ela expõe a nossa necessidade de recebê-lo em sua plenitude. É isso que a presença de Jesus faz. E João descreve isso do versículo 16 até o 18. Acompanhe comigo, a partir de agora, esse ponto. João, meus irmãos, ele não descreve isso, mas é Jesus quem os força a subir no barco. No texto, fala, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Olhando outros textos, olhando Mateus 14 e Marcos 6, nós vamos ver que é Jesus que fala assim, vão para o barco, e podem ir que depois eu alcanço vocês. E talvez nesse momento, se eu estivesse lá, eu ia pensar assim, mas Jesus, como é que você vai alcançar a gente? Nós vamos para o barco. Você vai se desgastar fazendo a volta, correndo para encontrar com a gente? Porque a cena é que Jesus fez o milagre da multiplicação, encaminhou os discípulos para voltarem para Cafarnaum, para o outro lado, para o lado oeste, e ele subiu um pouco mais no monte em que ele estava para orar. É isso que ele faz. Então, é Jesus que manda os discípulos atravessarem enquanto ele subia o monte para orar. E os discípulos haviam visto o milagre da multiplicação dos pães e peixes, porém a forma deles pensarem sobre Jesus ainda precisava de ajustes. Vocês se lembram que nos evangelhos há duas situações de multiplicação de pães e peixes, e a que a gente viu é a primeira. E aí você pode falar assim, não, beleza, é por isso então que Filipe duvidou, é por isso que André falou, Senhor, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, o que é isso para tanta gente? Talvez você pode tentar desculpá-los,
Mas na segunda multiplicação, que é após essa, eles têm a mesma dúvida. Eles ficam de novo com dúvida do como Jesus alimentaria a multidão. E a gente viu que eles precisariam ainda de uma equalização, de entender quem Jesus era. Os discípulos haviam visto o milagre da multiplicação dos pães e peixes, então eles precisavam agora crer que Jesus era Deus. Lembra que no final, lá no capítulo 21 de João, ele vai escrever por que ele narrou esses 7 milagres. Qual a intenção? É para que houvesse fé. Mas não é o milagre que promove a fé, mas o milagre é utilizado por Deus para trazer a fé ao coração, para olhar para Cristo e vê-lo como Senhor e Salvador. Nós achamos que temos uma visão adequada de Jesus Cristo, não é? Talvez você nessas situações você fala assim, não, eu no barco eu tinha gritado, Jesus, me ajuda. Ou na hora dos pães, se você estivesse ali, Jesus fizesse a mesma pergunta que fez para Filipe, você tinha dito, como a gente viu na pregação passada, Senhor, eu te vi multiplicar, aliás, eu te vi transformar água em vinho, eu vi o Senhor curar à distância a filha de um oficial do rei. Senhor, tu podes alimentar essa multidão, mas não foi essa a resposta de Filipe. Não foi essa a resposta, aliás, de nenhum dos discípulos. E a gente viu algo interessante, que é por isso que no final da multiplicação sobram pães. E quantos cestos que sobram? 12 cestos. Todos os discípulos que duvidaram no início, agora no final, tem um cesto para cada um carregar, como prova de que Jesus tem poder para alimentar a multidão. E por isso nós entendemos que Jesus também pode nos alimentar espiritualmente hoje, mesmo estando distante dos nossos olhos, mais perto de nós através do Espírito. Mas na verdade, nós só teremos uma visão adequada de quem Jesus é, quando Ele se manifestar claramente. Até lá, todos nós precisaremos de ajustes finos para regular a nossa visão de quem é Deus. E eu fico pensando nos discípulos, porque eles estavam sempre com Jesus, e João só narra 7 milagres, mas lá no final mesmo ele fala, Jesus fez mais tanta coisa, que se escrevesse tudo não ia caber nos livros do mundo. Então Jesus não fez só os 7 milagres, mas João está narrando só esses 7, com o objetivo de mostrar que Jesus é o próprio Deus. Talvez nenhum dos discípulos propuseram aguardar Jesus a orar e ficar, não Jesus, pode orar, a gente espera aqui. O texto não fala isso. E a gente não pode especular se eles disseram. Mas o que o texto não fala, também diz algo para nós. Eles não se opuseram a atravessar sozinhos, sem Jesus. Afinal, entrar no barco e remar, a maioria deles eram pescadores. Pedro estava ali, pescador. Remar para ele era moleza, era o que ele sabia de fazer de melhor naquela circunstância. Talvez eles pensaram, Senhor, remar eu sei, o Senhor está mandando a gente atravessar, vamos embora. Está tarde, é perigoso o mar da Galileia, mas vamos lá, a gente entende de questões marítimas. Nós estamos acostumados com isso. Era necessário que eles soubessem que mesmo aquilo que eles sabiam fazer, também deveria ser feito corandeo. Corandeo é a expressão em latim de na presença de Deus. Jesus estava os testando, e Ele estava ensinando a eles, que até mesmo aquilo que eles já sabiam fazer, até mesmo isso, somente pode ser desempenhado na presença de Jesus. Por isso Jesus os enviou sem Ele. E meus irmãos, Jesus pode fazer isso com você também. É interessante que mesmo depois de ter visto a multiplicação dos alimentos pelas mãos do Mestre, eles ainda precisavam aprender, e nós também precisamos, mesmo tendo a Escritura perfeita nas nossas mãos. Eu sei que você pode estar pensando, eu também estou acostumado a fazer coisas sozinho, eu sei remar, eu sei trabalhar, eu sei cada função lá do meu trabalho, eu já faço sozinho. Você sabe comprar, você sabe se divertir, você sabe namorar, você sabe dormir, você sabe o que assistir. Você está tão acostumado a fazer todas essas coisas sozinho,
E é por isso que a gente precisa de Jesus, porque sem Ele nós não conseguimos executar bem nenhuma dessas coisas com a finalidade adequada. Somos seres que vivem num mundo criado por Deus, e tudo que nós fazemos é para a glória dEle. Então, se você faz alguma coisa sozinho, a probabilidade de você fazer isso sem ser para a glória de Deus é enorme. Ainda que você tenha que fazer uma coisa que você já saiba fazer, procure estar na presença de Deus. Procure trazer Cristo para dentro dessa situação, porque sem Ele você não vai conseguir fazer o que você sabe fazer para a glória de Deus. Sem Jesus na sua vida, em seus afazeres mais simples, você não consegue desempenhar com a finalidade correta, que é viver para a glória de Jesus. E o costume de fazer as coisas como sempre dá a impressão para nós de que Jesus está limitado à maneira como nós vemos as coisas. É por isso que quando eles olharam para a multidão e olharam para a quantidade de pães, a fala de Filipe estava correta, mas com uma visão limitada de tempo e espaço, daquilo que a realidade pode produzir. Ele olhou e falou: 5 pães e 2 peixes não alimentam 12.000 pessoas. E ele estava correto nisso. Mas o que ele não percebeu é que quem estava com ele é aquele que pode dobrar o tempo, é aquele que inverte a própria realidade, é aquele que está acima do tempo, é aquele que criou a realidade em que nós vivemos, que é Jesus, o próprio Deus. O costume de fazer as coisas como sempre nos dá a impressão de que a gente às vezes limita a Deus a nossa realidade, e a gente olha para uma situação e fala assim: é impossível. Talvez é impossível para você, mas para Deus não é impossível. Ele vai prover vinho para a festa, Ele vai alimentar a multidão. Ou aliás, como que Ele vai encontrar a gente no barco, no meio d'água? Ainda não tinha inventado stand-up paddle, não tinha como Ele subir numa prancha e remar. Ou a gente não consegue imaginar Jesus nadando. Será que eles imaginaram isso? Quando eu leio o texto eu fico imaginando essas coisas. O que passou pela cabeça dos discípulos? Que Jesus ia correr, ia chegar primeiro do que eles lá, como se fosse uma pegadinha? Obviamente que não. Meus irmãos, nós estamos tão acostumados a essa lógica, que nós somos capazes de acreditar que se um político for eleito, um bom político, conservador, for eleito e começar a investir em educação no nosso país, a nossa cidade, o nosso estado vai começar a mudar drasticamente. Sorrateiramente a gente passa a acreditar que o problema da nossa sociedade é uma questão de educação. O que falta para a nossa sociedade é educação. Você acredita nisso? Você acredita nisso? A educação vai acabar com o preconceito racial, a educação vai resolver a desigualdade social. Veja, meu irmão, educação alguma e todo ou qualquer processo de conscientização social é o seu redentor. O que muda a vida de alguém não é a educação. A educação pode até alterar a realidade momentaneamente, mas somente aquilo que pode alterar o seu futuro não é educação, é o Evangelho, é Cristo entrando na vida. Veja os países nórdicos, lá os países escandinavos, Noruega, Finlândia, países com educação exemplar, países onde as pessoas podem deixar o carro aberto, e quando voltam está tudo ali, mas sabe o que aconteceu nesses países onde a educação avançou? Deus foi deixado cada vez mais de lado, porque o homem, confiando na educação como aquilo que redime a sociedade, ele não precisa de Cristo. Nós precisamos sim de líderes que invistam em educação, prefeitos que melhorem a educação das crianças, prefeitos que lutem para que crianças tenham bons professores. Nós precisamos de bons professores, se for cristão então maravilhoso. Nós precisamos de bons pedagogos para servir a sociedade com princípios éticos e morais cristãos. Mas não é a educação que vai transformar a sociedade. A única coisa que pode transformar a sociedade é o Evangelho. Toda e qualquer animosidade em nossa sociedade só pode ser vencida no coração por Jesus. O resto é tudo paliativo, E como o texto mostra, sem Jesus, você passa a acreditar naquilo que você teme.
Jesus não foi com eles no barco. E o que é que eles temeram? A tempestade, a morte. Temeram a morte. Diante das tempestades, nós tendemos a pensar: se não fossem esses ventos, se tivéssemos mais pessoas aqui conosco para remar mais forte, a gente ia vencer as ondas. Se não fosse aquela multidão incomodando Jesus, ele estaria aqui conosco. Ele tinha orado mais cedo e agora estava vindo com a gente. Estamos tão acostumados a saber o que fazer, que até mesmo na dificuldade e impossibilidade, a gente tem uma solução na nossa mente. Já reparou que a gente sempre tem uma solução? Principalmente quando é o problema dos outros. A gente tem uma solução rápida. Só fazer isso, pai. Não é possível que você nunca viu isso até hoje. Está fácil. Não. Sem Jesus nós não conseguimos fazer nada, nem aquilo que nós achamos que sabemos fazer, nem aquilo que a gente acha que já sabe fazer. A razão em nosso texto para Jesus ter desejado e ter ficado só era porque o Deus homem, enquanto andando aqui na terra, sempre foi dependente do Pai na sua humanidade, no poder do Espírito Santo. Ele foi até uma elevação para orar, e Jesus fez isso várias vezes. Ele orou no deserto, ele orou na planície, ele orou nos jardins, ele orou nos montes, ele orou de manhã, ele orou à tarde, ele orou à noite, ele orava por si, ele orava pelos outros. Aqueles que estão aqui e são pais, e aqueles que ainda virão a ser, ajude a igreja a crescer, tenham mais filhos. Às vezes os pais veem os filhos numa situação difícil e logo querem correr para ajudá-los. Mas, às vezes os pais são sábios e, dependendo da situação difícil, eles deixam os filhos lutar por eles mesmos, para que eles conheçam a dificuldade, para que eles conheçam as frustrações, para que eles conheçam a tristeza que faz parte da existência. E recorram ao único que pode ajudá-los, Jesus. Viu, crianças? Presta atenção aqui no pastor agora. Sei que vocês estão fazendo o exercício aí que eu passei para vocês. Na vida de vocês, vocês também vão encontrar dificuldades. Vocês vão cair, vocês vão se machucar. E quando o papai ou a mamãe deixa você quebrar a cabeça sozinho para tentar fazer uma coisa, não é porque ele é mau, não é porque ele não te ama, é porque ele quer que você cresça, ele quer que você desenvolva, e os sofrimentos da vida nos ajudam a crescer, e vocês precisam aprender isso. Matemática é difícil, não é, Liz? Matemática é difícil, não é, Bruna? João e Antônio ainda vão chegar nessa fase. Matemática é difícil, e nós pais temos que ter paciência para sentar com os nossos filhos, porque a gente já sabe quanto que é 3 vezes 7, e para a gente é tão lógico, mas para eles parece que ainda não entrou na cabecinha deles, e precisa. E olha, 3 vezes 7 vai ser o menor dos problemas de vocês. Vai ter um dia que vocês vão conhecer a equação de segundo grau, ou a fórmula de Bhaskara, e as coisas vão só dificultando, mas as dificuldades da vida, elas forjam o nosso caráter. Não é assim também com a gente adulto? Mar calmo não faz um bom marinheiro. Lógico que a gente não precisa de tanta dificuldade. Às vezes a gente fala assim: Senhor, eu sei que eu aprendo nas dificuldades, mas eu não preciso aprender tanto, Senhor. Alivia um pouco para mim. Mas as dificuldades, elas são necessárias. Então, pais, não corram para auxiliar os seus filhos todas as vezes em que eles estiverem em apuros. Deixa eles quebrar a cabeça um pouquinho. Caiu de bicicleta, deixa chorar um pouquinho. Deixa eles sentir um pouquinho da dor. Infelizmente, no nosso tempo, agora não tem mais metiolate que arde. Na hora de eu dar o troco, não tinha mais. E meu pai parece que tinha uma satisfação terrível de passar o metiolate e soprar. E quando eu soprava, parece que a dor aumentava. Agora o metiolate não arde mais. A gente precisa deixar os nossos filhos padecerem um pouquinho para que eles aprendam. E frustração faz parte da vida, porque senão nós criaremos crianças mimadas. Crianças que no dia que estiverem ali como adolescentes e o pastor exortar: não quero mais ir na igreja, o pastor brigou comigo. Talvez porque você nunca chamou a atenção do filho em casa. Talvez porque o filho nunca ouviu a sua voz de bravo.
E o filho tem que saber a voz de bravo do pai e da mãe, para que quando o pai fala, filho, ele, opa, essa voz eu conheço, depois dela vem problema aí, então deixa eu parar do que eu estou fazendo. Geralmente, isso seria bom para fazer por eles, acudi-los. Quando as coisas estiverem difíceis para eles, vá para um lugar afastado e interceda a Deus por eles. Ore a Deus, Senhor, dê sabedoria ao meu filho para cuidar, para tratar daquela situação. Está tendo problema na escola, instrua-o e deixe-o resolver, a não ser que o problema seja sério demais, e aí você vai precisar ir lá. Pais, seu papel como educadores espirituais é ensinarem a seus filhos a recorrerem a Deus, especialmente nas situações adversas. Mas veja, eles estão olhando para vocês, eles estão vendo, os seus filhos estão vendo como você reage nas situações adversas. E se você não é alguém que busca a Deus nas situações adversas, de nada adianta dizer para eles que eles têm que fazer assim. Aí você vai estar cumprindo aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Como servos de Deus, nós ensinamos, mesmo falhos, mas nós buscamos fazer aquilo que nós queremos ensinar para os nossos filhos. Quando bate a tristeza, a ansiedade, a angústia, a humilhação, a raiva, como você resolve isso, pai? É importante aprender a lidar com problemas diante de Deus, falando com Ele. Vai haver momentos que Deus logo virá ao seu encontro, ao seu socorro. Mas vai haver dias em que vai demorar. E Ele vai deixar você angustiado um pouquinho, para que você possa aprender naquela situação, naquela tempestade que está te afligindo. Como passar então por esses dias? Você deve se lembrar dessa cena, do quinto milagre que João narra. Os discípulos em meio à tempestade, em meio à ventania, onda batendo no barco, o barco balançando. Como experientes pescadores, não devia ter ninguém ali enjoado, vomitando pelos cantos, mas certamente eles estavam com muito medo, porque eles estavam somente à luz da lua, e o barco balançando, e as ondas cada vez maiores, e o mar da Galileia, no seu ponto mais profundo, ele tem 8 quilômetros de profundidade, é fundo, é fundo. Eu quero que você pense comigo agora, usa seu lado criativo. Eu quero que você veja essa cena como uma pintura. Eu quero que você olhe na sua cabeça, comece a desenhar o Mar da Galileia. Mar da Galileia. Lá no Mar da Galileia agora, veja o barquinho dos pescadores, que não era lá muito grande. O barco dos pescadores. E veja agora a tempestade chacoalhando o barco. Você está bem pertinho, certo? Aí agora, eu quero que você não fique com o foco regulado no barco. Você precisa enxergar essa cena como uma pintura. No meio do mar estavam os discípulos, no momento adverso, mas você agora precisa afastar aí na sua cabeça o quadro que você acabou de pintar. Você vai afastando, o barco vai ficando menor, o lago vai mostrando cada vez mais perto da margem, de repente está aí na sua cabeça a margem. E na margem, próxima à margem, tem um monte. E lá em cima do monte está Jesus. Está Jesus. E o que é que Jesus está fazendo no monte? Intercedendo por eles. Quando você tem o plano aberto da situação, você é encorajado pela presença de Jesus como seu intercessor. Por isso, quando as tempestades atingirem você, quando as ondas caudalosas desse mar da vida te atingir e chacoalhar a sua vida, não foque no barco, distancie-se e lembre-se que no alto do monte está o Senhor intercedendo por você, e isso tem que trazer alento para o seu coração. A tempestade está ali, você vai ter que passar por ela, mas Cristo é o seu intercessor e Ele nunca deixa de interceder por você. Em meio às adversidades, não foque no problema, afaste-se um pouco e você verá que na pintura da sua vida existem cenas dramáticas, mas Jesus está intercedendo por você. Assim como um pai às vezes deixa o filho aprender em meio às adversidades, Deus também nos permite passar por circunstâncias difíceis, para que a gente se lembre a quem devemos recorrer em meio a essas circunstâncias difíceis. É por isso que na presença de Jesus na nossa vida,
silencia o nosso medo. É por isso que nas adversidades nós queremos a presença em toda a sua plenitude de Cristo, e nós ansiamos o dia em que nós vamos encontrar com o nosso Salvador. Mas até esse dia chegar, uma outra coisa também nos consola, e é o nosso segundo ponto nesta noite: a presença de Jesus silencia o nosso medo. Os discípulos já estavam remando por muitas horas. Eles tinham deixado a costa leste do Mar da Galileia quando tinha começado a escurecer, um pouco depois de escurecer. Agora já eram 3 horas da manhã, ou mais. A tempestade estava tão feroz e que eles tinham avançado apenas 5 quilômetros da margem. Portanto, o barco havia avançado apenas uma distância pequena. E se a distância entre o ponto onde eles iniciaram até o outro ponto onde eles iriam aportar era de 8 quilômetros, de margem a margem, fica claro que nesse momento os discípulos estão aonde? No meio do mar, exatamente no meio do mar. E de repente aconteceu. O que aconteceu? Remando de costas para o destino, o vento soprando eles de volta para a praia de onde eles haviam saído, e eles tentando remar, e as ondas batendo e água entrando do barco. Talvez eles estavam já todos molhados, com frio à noite. No meio da escuridão que os envolvia, os contornos de um vulto andando sobre o mar revolto. Que cena, hein? Não imagine Jesus aqui, para você não quebrar o segundo mandamento. Mas os ventos e as ondas não parecia perturbar aquele vulto. O que é isso? O que é isso que está vindo ali? Gente, imagina, Pedro cutucando João. João, olha ali, João, você está vendo o que eu estou vendo, João? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? E aí os outros textos, Mateus e Marcos, vão dizer que eles ficaram morrendo de medo. E qualquer um de nós também ficaria. Você está no mar escuro à noite, no meio da tempestade, de repente você vê um vulto andando em cima da água. Não é natural, não é normal isso acontecer. E andava diretamente na direção da tempestade, e fazia tão rápido que a impressão que eles tinham é como se aquele vulto ia passar à frente deles. Então, a ideia, e aqui é a minha ideia do texto, né? Me parece que Jesus, sabe quando você vai lá no shopping e você anda naquela rampa elétrica ali para ir para o Savenhago lá do shopping? Não é uma escada rolante, é uma rampa. E aí, se tem alguém parado olhando quem está na rampa, se ele só fica parado, a rampa é devagarzinho, né? Mas se alguém que está na rampa começa a andar numa velocidade normal, quem está parado olha e parece que a pessoa está correndo, não é essa a impressão? Aqui parece, eu tenho essa impressão do texto. Jesus está andando numa velocidade que para ele era normal, uma pessoa normal andando, mas a velocidade para quem estava parado olhando era muito superior, e isso também assustou os discípulos. Era um vulto. E totalmente amedrontados e exaustos pela tempestade, os discípulos clamaram: é um fantasma! Gente, é um fantasma! É o que a gente vê lá em Marcos 6, 48 e 49. E esses detalhes fornecidos por Mateus e Marcos são omitidos por João. João simplesmente diz: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Por isso que eu dei a lição de vocês lerem as outras passagens à tarde hoje, para a gente ter toda essa impressão da cena. Jesus os encontra naquela distância da costa. O fato de Jesus os encontrar àquela distância da costa foi um ato tão miraculoso que é simultaneamente uma declaração de João sem palavras, pela maneira como João narra o fato. É como se João está falando assim: olha, para aquilo ter acontecido, somente Deus pode fazer isso. É por isso que João já começa o seu evangelho dizendo o que nós vemos no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A ideia de João escrever o que escreveu e relatar os milagres que ele relatou é justamente para apontar que Cristo é Deus, Jesus é o próprio Deus, ele é o Messias enviado para salvar o povo.
Essa é a tônica do Evangelho de João. Aqui é como se João estivesse afirmando que os discípulos reconheceram uma epifania, uma apresentação da divindade. Um estudioso do Novo Testamento chamado Edward Klink, ele faz uma ligação interessante comentando esse texto. Ele cita Gênesis 1:2. Eu não sei se você lembra o que está lá em Gênesis 1:2, mas Gênesis 1:2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Edward Klink lembra desse texto dizendo que Cristo andar sobre o mar da Galileia é como se fosse um reflexo de Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui em João, o Filho de Deus estava andando sobre a face das águas. Mas ainda mais, com uma linguagem idêntica que a gente pode encontrar na Septuaginta, Jó declara, Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, que foi escrito originalmente em hebraico, em algumas partes em aramaico, para o grego, né? Então é o Antigo Testamento em grego. E aí lá em Jó, no capítulo 9, versículo 8, diz: e anda sobre os altos do mar. É quando Jó está falando das grandezas de Deus, ele fala assim: e o Senhor anda sobre os altos do mar. Aqui é como se fosse agora um eco do que Jesus está fazendo no mar da Galileia. E se os discípulos viram, aliás, o que eles viram, não foi nada menos do que o Criador no controle da criação. As águas sobre as quais Jesus estava caminhando foram criadas por Ele. Os ventos que assolavam aquele barco foram criados por Ele. A madeira que foi fornecida para a construção daquele barco foi criada por Jesus. Os seres humanos que estavam dentro daquele barco foram criados por Jesus. Naquele momento, o som e a sensação das ondas ficaram estranhamente mudos. Eles estavam sem dúvidas na presença do Deus Todo-Poderoso. E João diz que, quando João fala que eles ficaram possuídos de temor, não foi porque eles ainda achavam que era um fantasma. A ideia de João falar que eles ficaram possuídos de temor é porque eles olharam e viram que quem caminhava sobre as águas era Jesus. Não era um fantasma, era Jesus. Você se lembra que no sermão passado nós vimos apontamentos do quarto milagre que tinham uma ligação, que remetiam a Moisés e o período do povo no deserto? Pois bem, aqui também nós vemos uma outra semelhança a Moisés. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 6, nós vemos Moisés contemplando a sarça ardente. É aquilo que dá o símbolo da IPB, né? Aquele desenho ali, uma planta, é a sarça ardente. É quando Deus se apresentou a Moisés na sarça. Moisés olhou e viu uma torceira, um mato, e estava pegando fogo, mas não se consumia, porque ali era a presença maravilhosa de Deus. E lá no capítulo 3, versículo 6 de Êxodo, o próprio Deus diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o que Moisés faz? Ele esconde o rosto, porque ele temeu olhar para Deus. É isso que está acontecendo aqui também com os discípulos. Quando eles viram o Jesus que havia multiplicado os pães e os peixes, andando sobre as águas, eles foram tomados de uma realidade de que Jesus é o próprio Deus, e é por isso que eles são tomados de temor. Eles olham para baixo, é como se eles colocassem, não o rosto em terra, porque não tinha terra ali, eles colocaram o rosto no fundo do barco. E ao falar primeiro, Jesus diz, assim como Moisés, olha que interessante, quando Moisés vê a sarça, ele não fala, é Deus que fala com ele. E agora aqui, quando os homens contemplam a Deus e temem, Jesus fala com eles. Jesus fala: sou eu, não temais. Excluindo uma série de detalhes explicativos, presente em Mateus e Marcos, João descreve como Jesus se aproxima e chega e se dirige aos seus discípulos. Jesus fala aos seus discípulos com uma frase que poderia ser traduzida mais simplesmente do que como uma frase de linguagem comum: sou eu. É o que no grego a gente chama de ego e mi, sou eu. Ou o contrário, que aí ganha muito mais poder: eu sou.
E o que te lembra eu sou? Sou eu parece comum, não é? Você fala sou eu, mas somente o Deus Todo-Poderoso pode dizer eu sou. Lembra quando Moisés falou assim: Senhor, tá bom, eu vou lá libertar o povo, mas quando eu chegar lá e o povo perguntar quem foi que me mandou, eu vou falar que eu estou indo em nome de quem? E aí Deus revela o nome dele, diz a eles que o eu sou te enviou. E aqui quando Jesus diz sou eu, a ideia do grego aqui é o contrário, é eu sou, não temais, não temais. Alguns intérpretes concluem para este evento histórico que Jesus está falando em um idioma comum, e ele está simplesmente tentando se identificar. Gente, fica com medo não, sou eu, Jesus, ó, vocês me conhecem. Mas numa cena como essa não tem nada de comum. Um homem andando sobre o mar, no meio de uma tempestade aterrorizante. Em João, especificamente, a declaração eu sou tem um status central na identificação de Jesus, é a expressão pessoal de Deus. E com essa clara intenção do Evangelho, as palavras de Jesus devem ser tomadas como qualquer outra coisa, menos como comuns. Estando onde somente Deus poderia estar, Jesus declara o que somente Deus poderia reivindicar: eu sou. Ele declara que ele é aquela sarça que não se consumia. Ele declara que somente ele pode andar sobre o mar. O Catecismo de Heidelberg, em sua primeira pergunta, diz: qual é o seu único fundamento nessa vida e morte? E no início da resposta ele diz: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Cuidado, o único meio de deixar de temer os fantasmas da vida é temer a Cristo, é o único meio. Você parar de temer as coisas que a vida pode te assolar, é somente temendo verdadeiramente a Cristo, porque sempre uma força vai tentar se mostrar como mais poderosa que Deus na sua vida, e se você tiver a presença de Jesus, você saberá que é mentira. Por mais intensa que seja uma dor, ela não pode te separar do seu Salvador. Por mais sofrido que seja ser mandado embora, não é o fim da vida. Por mais difícil que seja a própria morte daqueles que temem a Deus, não é um adeus, é somente um até logo. As crianças desde muito cedo desenvolvem um medo noturno, né? A gente não sabe por quê, a gente não ensina isso. Mas de repente as crianças dão uns gritos à noite e a gente levanta assustado achando que é algum ladrão que entrou na casa, mas ela só está com medo de um vulto da rua que entrou pela janela, e elas desenvolvem medos noturnos. E todas as vezes que nós vamos lá consolá-los, nós dizemos que eles não precisam temer, porque Cristo venceu todos os monstros e os fantasmas, até mesmo os dragões. Cristo já venceu todos eles. O que vemos e o que não vemos. Por quê? Sabe por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Cristo é o perfeito amor. Estar nele e com ele é o que lança fora todos os nossos medos. Se você tem medo, isso é natural, nosso, da nossa natureza caída. Não aceite o medo. Não aceite temer. Eu nunca vou tirar a carteira porque eu tenho medo de dirigir no trânsito. Não seja vencido pelo medo. Não seja vencido pelo medo. O amor vence o medo. E Cristo é o perfeito amor. Por isso, crianças, quando a porta do guarda-roupa bater, ou o gato do vizinho fizer e você achar que é alguma bruxa que está chegando, lembre-se, todos os monstros desse mundo foram vencidos por Cristo. Não precisa temer. Não precisa temer. O jeito de parar de ter medo do futuro ou de ser assombrado pelo passado é temer aquele que tem a vida. Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nossas provações não podem impedi-lo de vir até nós, mesmo que não possamos imaginar como que ele fará isso. Ele vai vir em nosso favor. Não importa o tamanho do problema que você se meteu,
Cristo tem poder para te livrar dele ou nele. Não importa o tamanho ou o grau terrível do seu pecado, Cristo tem poder para te purificar de toda injustiça. Por isso não ouça a voz do diabo, falando que você, de novo esse pecado, rapaz, vem para o lado escuro da força, abandone a luz. Não, de lá você nunca sairá, porque aquilo que levou para lá não foi as suas boas obras, o que te levou para lá foi o sangue de Cristo, e Ele tem poder para não permitir até mesmo que você saia de lá. É por isso que nós cremos, aqueles que foram salvos por Cristo jamais serão abandonados. Uma vez justificados pela fé, nós somos agora adotados como filhos do Pai, e nós desfrutamos da família celestial, e como famílias de Deus, nós ajudamos uns aos outros, nós consolamos uns aos outros, nós aconselhamos uns aos outros. As nossas provações não podem impedir Cristo de vir até nós, mas ao mesmo tempo, nem sempre é a sua vontade usar seu poder para nos livrar das provações. Aqui no texto, ele acalmou a tempestade e subiu no barco, e os discípulos chegaram em segurança do outro lado. Mas, lembra, ele não aliviou, ele não livrou João Batista da espada de Herodes. Ele não chamou legiões de anjos para poupá-lo, para poupar a ele mesmo na cruz. Mais tarde, ele livrou Pedro da prisão, mas ele não livrou Tiago. Hebreus capítulo 11, versículo 33 a 37, mostra pela fé que muitos experimentaram libertações poderosas de suas provações, mas também pela fé, outros foram torturados e sofreram como mártires da fé. Mas seja a vontade de Deus nos libertar ou nos levar à glória através da morte. Devemos conhecer e confiar em seu grande poder nas provações pelas quais Ele nos coloca. João conclui a narrativa do quinto milagre dizendo: então, eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Uma das principais ênfases aqui de João, ao relatar esse milagre, de uma maneira bem mais sintetizada do que Mateus e Marcos, é que a presença de Jesus com eles no barco os levou imediatamente ao seu destino. Este pode ter sido um outro milagre que João não narrou. Talvez o barco tomou uma velocidade aqui e chegou rapidamente do outro lado. A gente não sabe. Ou João pode querer dizer que com Jesus no barco, eles rapidamente chegaram ao seu destino. E você pode lembrar da musiquinha das crianças: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas às vezes a gente cresce e se esquece dessas coisas. Nós olhamos para o problema e nós deixamos de nos afastar e olharmos a pintura que Ele pintou e percebermos que no alto do monte Ele está sempre intercedendo por nós. Não importa a tempestade que está nos assolando no meio do mar. Mas de qualquer forma, a presença de Jesus com os discípulos acalmou os medos de cada um deles na tempestade. Como Jesus diz no versículo 20: sou eu, não temais, sou eu, não tenha medo. Quando experimentamos a presença de Jesus no meio das tempestades da vida, isso acalma os nossos medos. É por isso que você anuncia a Cristo, é por isso que você testemunha a Cristo. É por isso que eu não canso de dizer, meus irmãos, que a melhor maneira da igreja crescer não é a gente sair pelo bairro panfletando. Isso é uma coisa boa. Deus pode usar isso também. A gente pode botar a mensagem evangelística no carro de som e sair aqui pelo Barretos 2, pelo Cristiano, e isso pode alcançar alguém. Mas a melhor maneira de Cristo ser anunciado é quando você fala do evangelho para quem ainda não conhece Cristo. E você fala das grandezas de Deus, e você fala das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Talvez Cristo nunca multiplicou o azeite da sua casa, ou fez o pão de forma que estava na metade virar de novo o pacote cheio, ou fez carne brotar no congelador. A maioria de nós nunca viu isso e nunca vai ver, porque Deus não age mais assim. Mas você já teve momentos de angústia à noite, clamando por uma solução de um problema, e no outro dia pela manhã uma ligação vem, e o problema é resolvido.
Talvez você já foi assolado de um medo terrível por ter caído num golpe e ficou envergonhado, porque, puxa vida, afinal, como que eu pude cair nisso? Como que eu não percebi que eles pediram para gravar a minha cara? E aí, às vezes, o nosso coração, por conta do medo, a gente se assola, a gente se fecha. Mas no outro dia, vem a notícia: olha, o banco reconhece que foi um golpe. E parece que a gente se sente até meio bobo, né? Puxa vida, por que eu não confiei que Jesus podia fazer isso? Mas a gente é tomado, agora a minha pensão vai acabar, eu vou ficar com um empréstimo terrível na minha conta. E isso acontece não só nesse exemplo que eu estou dando, mas acontece na gente também. Sabe em que circunstância? Quando abre uma loja nova do nosso lado, e a gente fala assim: meu Deus, agora os clientes vão para lá. E a gente esquece que Deus é um Deus provedor, e Ele vai cuidar de você. Ou quando a gente fica desempregado, a gente fala assim: meu Deus, e agora? Como é que eu vou cuidar da minha família? E Deus cuida, Deus sustenta. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos, recorrentemente, que Cristo está no nosso barco. Ou aliás, nós estamos no barco dele, e ele é o capitão, e ele está navegando rumo a Jerusalém celestial, e nós estamos indo para lá seguros. Mas na vida tem tempestade, ondas batem no barco, e a gente vai ter medo, mas a gente tem que lembrar que a gente tem alguém muito poderoso intercedendo por nós. Quando experimentamos a presença de Jesus no meio das tempestades da vida, e isso acalma os nossos medos, o conforto que recebemos nessa vida e na próxima, nos é dado por causa da presença de Jesus. E eu quero concluir fazendo uma pergunta a você: por que você segue a Jesus? Talvez você já foi perguntado sobre isso. Será que você segue a Jesus para que você possa usá-lo para você ser feliz? Será que a existência de Jesus e Ele ser o próprio Deus é só para você desfrutar de uma família e filhos? Será que o fato de Jesus existir é só para você passar naquele vestibular que você quer? Será que o fato de Jesus existir é só para você passar naquela seletiva do futebol? Será que Jesus existe só para você fechar o mês no positivo lá no seu comércio? Será que Jesus existir é só para que você tenha o alimento na sua casa? Ou é porque Ele é o Senhor, soberano da criação, que exige sua submissão e lealdade, mesmo que seus caminhos não sejam o que você esperava? Mesmo que nós sejamos lentos para aprender, Ele é gracioso conosco enquanto lutamos para conhecê-lo melhor, para confiarmos nele, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é o próprio Deus. Mesmo quando as coisas acontecem de uma maneira como você não esperava, você pode saber que Jesus ainda é Senhor sobre tudo. Por meio das suas provações, você pode crescer para conhecer a sua pessoa, o seu propósito, a sua providência, o seu poder, a sua presença. A tempestade um dia chegará para você. Ela chega para todos. Ninguém está isento das tempestades da vida. E a única maneira dos ventos cessarem é se você chegar até a declaração de adoração: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Os ventos tempestuosos da vida só se acalmam se você temer a pessoa certa, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus nos abençoe.